Meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora e advogada e hoje vou analisar mais um texto que eu escrevi, desta vez sobre envelhecimento. E a pergunta é a seguinte, ou seja, o título do texto: o que você vai ser quando envelhecer? O que você vai ser quando envelhecer? Mas antes eu gostaria de falar que eu tenho um blog www.sorayacamara.com, Soraya com Y e H no final, e tenho uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final. E estou, obviamente, no YouTube. Então, o que você vai ser quando envelhecer? Estudos mostram que é na velhice que estamos mais realizados, mais satisfeitos. Essa é a verdade. Estudos que mostram isso. Porém, segundo os pesquisadores, a autoestima alcança o seu auge no ser humano aos 60 anos e permanece até os 70 anos. Dos 70 anos aos 90 anos, os sentimentos de autoestima caem drasticamente. Por que dessa fase dos 70 aos 90 cai o sentimento de autoestima drasticamente? Por causa da questão da saúde, da viuvez, das questões relativas às habilidades motoras, memória, atenção, percepção, etc. Então, por causa disso, tudo que eu falei agora, cai drasticamente a autoestima na velhice dos 70 aos 90 anos, por causa desses fatores, viuvez, falando mais uma vez, saúde, questões relativas a habilidades motoras, memória, atenção, percepção, etc. Então, vamos continuar analisando. Ou seja, tem que acabar, portanto, com o quê? Com o preconceito em relação aos idosos na profissão. Por quê? Porque os idosos são capazes, com saúde, de trabalhar e ter uma vida normal. Então tem que acabar com esse preconceito em relação ao idoso. Que o idoso não é capaz de atuar na sociedade normalmente. A partir dos 60 anos é considerado idoso, não é? Então tem que acabar com essa mentalidade, porque ela é errônea. O idoso pode ter saúde, pode ter capacidade para trabalhar e exercer a sua profissão e ser muito útil à sociedade, porque ele tem experiência, gente. Ele tem anos de experiência, ele conhece profundamente a profissão dele, ele pode dar grande contribuição. Profissionais idosos não são menos produtivos, então. Eles não são menos produtivos, não é verdade isso, que eles sejam menos produtivos. Pelo contrário, um idoso com saúde, ele é muito produtivo, mas muito produtivo mesmo. E ele conhece profundamente a profissão dele e tem capacidade de trabalho e é capaz. Como estamos inseridos numa sociedade que não reconhece a própria velhice, é uma sociedade que não reconhece a própria velhice. Envelhecer fica difícil nessa sociedade para o ser humano. Não reconhece a própria velhice, não reconhece a capacidade do idoso com saúde na velhice. Portanto, essa é a verdade. Mas vamos analisar. E por qual razão a sociedade não reconhece a própria velhice? Por quê? Uma possível explicação é que o jovem é mais facilmente manipulado para servir a interesses de toda ordem. O jovem está desabrochando, né? É mais fácil dominá-lo em relação a alguns interesses. É mais fácil manipulá-lo no sentido de que ele está desabrochando. Então, e o idoso não. O idoso já tem uma formação, já tem seu modo de pensar, já está seguro na profissão, já conhece profundamente a profissão, em detalhes, e não se deixa levar por qualquer opinião, não se deixa dominar por qualquer opinião, o idoso. Porque o idoso é capaz na velhice, ele é capaz. Tendo saúde, ele é capaz.
Então, uma possível explicação é que o quê? Que o jovem é mais facilmente manipulado para servir a interesses de toda a ordem. Inúmeras situações, de desrespeito ocorrem com os idosos, mas todos sabem, como filas e lugares são ignorados, a segurança financeira após a aposentadoria é nula, a ilusão não existe. E a falta de paciência impera nos espaços de convivência em relação ao idoso. Então não se valoriza o idoso, os anos de experiência do idoso, a cultura do idoso, o domínio em relação à profissão que ele tem, a experiência de vida, a sabedoria. Ele pode ser muito útil para o país, um idoso com saúde, muito útil, ele é capaz, ele é completamente capaz. Então, uma possível explicação para esse preconceito com o idoso é que o jovem é mais fácil de ser manipulado por interesse de toda a ordem, por ser jovem. Então, continuando aqui a análise, na verdade, não existe uma política voltada para o bem-estar do idoso. É lógico que não existe. Se existisse, o idoso não estaria com uma aposentadoria ruim para sobreviver, ou seja, que não traz estabilidade para ele financeira, não estaria sendo execrado da sociedade pela idade, com a desculpa que ele é idoso, não tem saúde. Não é verdade. Um idoso com saúde é muito útil, às vezes até mais que um jovem, porque conhece a profissão, tem experiência de vida e tem sabedoria. Então, deve ser, ou seja, uma possível explicação, como já falei, é que o jovem é mais fácil de ser manipulado e, portanto, servir para interesses de toda a ordem na sociedade e de grupos, enfim. Portanto, o idoso não deve ser mais sinônimo de incapacidade e tristeza, porque ele é capaz. O idoso com saúde, ele é capaz, ele tem capacidade, ele pode exercer a profissão, ele conhece, gente, a profissão, com detalhes, com requintes de detalhes. O idoso que trabalhou uma vida toda, ele tem responsabilidade, enfim, são inúmeras qualidades que o idoso tem e pode e deve ser capaz na sociedade, porque senão é assinar a morte. Esse preconceito em relação ao idoso é assinar a morte dele. Ele está bem, está com saúde, está com capacidade. Por que a sociedade faz isso? Porque interesse de que grupos? Não tem sentido. Ele tem saúde, então ele tem que trabalhar. Ele quer trabalhar, ele quer se ocupar. Então, uma possível explicação é que, no sentido que o jovem facilmente é manipulado, dominado por interesses de várias ordens, né? Então, em conformidade com uma abordagem filosófica, agora eu vou fazer uma abordagem filosófica. A juventude e a velhice coexistem ao mesmo tempo em um espaço de corpo e de alma. A juventude e a velhice, desde o nascimento. E os contrários, velhice e juventude, tornam-se um só, num diálogo que nunca desaparecerão. Então, resumindo esse parágrafo, essa abordagem filosófica. Em nós, desde o nascimento, habita a velhice, é isso que eles querem dizer, e a juventude, porque a cada instante que passa, nos tornamos mais velhos. Então, em nós habita, ao mesmo tempo, desde o nascimento, a velhice e a juventude. Desde o nascimento. E os contrários, velhice e juventude, tornam-se um só dentro de nós, desde o nascimento. Olha que interessante. Num diálogo em que nunca desaparecerão. A velhice e a juventude dentro de nós, que vem desde o nascimento, sempre estarão num diálogo, porque a juventude existe, no dia seguinte a velhice já tomou forma também. E assim sucessivamente.
Então, a velhice e a juventude, interessante, né? Coexistem ao mesmo tempo em um espaço de corpo e de alma, desde o nascimento. E os contrários, velhice e juventude, tornam-se um só em nós, num diálogo constante que nunca desaparecerá, até a morte. Então, a velhice e a juventude estão ao mesmo tempo em nós. Porque agora, eu comecei o vídeo faz, por exemplo, 5 minutos, agora eu estou mais velha. Então, a juventude, ou seja, uma senhora jovem, né? E a velhice, vindo ao mesmo tempo, caminhando ao mesmo tempo, lado a lado. Então, eu vou terminar o texto, que era uma breve exposição sobre o envelhecimento, né? Uma rápida exposição sobre o envelhecimento, para nós pensarmos que os idosos estão aptos a trabalhar, aqueles que têm saúde, a vivenciar suas profissões com a experiência e a sabedoria que eles têm. E que é uma explicação possível. A juventude é mais fácil de ser manipulada e interessa a vários interesses de várias ordens, né? Então, é uma explicação possível. Por que fazem isso com o idoso? Por que banir o idoso da sociedade se ele tem saúde e pode trabalhar? Tem que ter uma explicação na sociedade. Uma delas é essa que eu dei. Então, tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação. Por que fazer isso com o idoso, se ele pode ser tão útil à sociedade e para ele mesmo? Por que bani-lo da sociedade, se ele pode ser produtivo, se ele pode ser útil e tem muita sabedoria? Um jovem é fácil de ser manipulado, né? Muito fácil. Não é assim. O idoso é banido da sociedade, execrado e tudo bem. E ainda temos um Estado que não dá um bem-estar ao idoso. Na realidade, não dá. Porque a aposentadoria, pelo amor de Deus. A saúde, pelo amor de Deus. Em muitos momentos. E essa situação de preconceito em relação ao idoso. Então, nós não temos um Estado política a favor do idoso realmente. Para dar um bem-estar a ele. Em um Estado que dê o Estado que dê um bem-estar ao idoso, né? Não existe isso, porque se existisse, o idoso não estava nessa situação no Brasil. Se existisse, não estaria nessa situação. É uma matemática isso, né? Então eu vou terminar com o pensamento de Gabriel Garcia Marques, que é o seguinte: o segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão. É verdade, né? O segredo de uma velhice agradável consiste apenas na assinatura de um honroso pacto com a solidão. Gabriel Garcia Marques. Muito obrigada. Espero que eu tenha conseguido transmitir rapidamente o que eu queria dizer sobre o envelhecimento. Eu agradeço muito. Namastê.